Muita gente tem criticado e até condenado vídeos que eu tenho nas minhas redes sociais que repreendem o pecado público, de forma pública, né? Entrevistando, perguntando, mostrando o que está acontecendo publicamente nas igrejas e no mundo. Essa ação que eu tomei, que eu tive e que eu divulgo nas minhas redes sociais é um mandato de Deus, é um mandado de Deus. É Ele que mandou fazer isso. Se você vai lá na revelação, na palavra de Deus, está escrito de que os que pecarem, você tem que repreender eles publicamente, para que os demais temam. É claro que tem outros textos que falam de repreensão, que você deve procurar a pessoa, tentar resolver com a pessoa e não expor a pessoa, e não expor o pecado. Mas isso é quando o pecado não é público. Quando o pecado não é público, a gente realmente precisa procurar a pessoa, precisa seguir todos os passos que tem também na Bíblia, né? E também no Espírito de Profecia, sobre a forma como lidar com essa pessoa. Mas no final, se a pessoa não se arrepende, acaba tendo que publicar isso também, acaba tendo a necessidade de você revelar, de você mostrar para todo mundo da igreja, né? E para quem mais for necessário, de que aquele ato, de que aquela atitude está errada. Porque o pecado, uma hora ou outra, ele vai se tornar público. E se ele já é público, aí já é diferente. Aí você tem que repreender ele publicamente, entendeu? Então tem dois tipos de pecado. Tem o público e tem aquele que é escondido. E tem duas maneiras de você repreender esse pecado. O pecado público é de imediato, você precisa repreender ele publicamente. E o pecado que é escondido, você segue os passos individualmente com a pessoa, depois leva mais gente e por último você também torna ele público se a pessoa não se arrependeu, se não adiantou aqueles primeiros passos, entendeu? Então isso é uma ordem de Deus, não é a ordem do Pablo, não é a vontade do Pablo que seja assim. Essa é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Você pode ir contra, você pode não aceitar, mas é o que Deus pediu para fazer. E como a liderança não está fazendo isso, eu tive que me levantar para fazer. E foi uma grande bênção para a igreja. Você pode ver muitos frutos desse trabalho desenvolvido por mim, né, declarando a repreensão pública sobre os pecados públicos, de pessoas que conheceram a verdade presente, de pessoas que vivem hoje a verdade presente, que estão morando no campo, que seguem o vegetarianismo, se vestem de uma forma melhor e de acordo com a vontade de Deus, que vive a vida de acordo com a vontade de Deus, que entendeu que estava errado em várias questões aí de ministérios dissidentes, que se dizem de apoio, né, que trazem heresias ainda mais para a igreja. Além das que já tem, eles ainda conseguem trazer mais ainda, né? Que é o antitrinitarianismo, o perfeccionismo disfarçado de vitória sobre o pecado. E alguns milhares de outros aí que tem, né? Tem vários tipos de heresias. Estamos vivendo um tempo da grande Babilônia, que no mundo e na igreja entrou as heresias, de uma forma como nunca antes vista. Então a gente tem que repreender isso publicamente, quando isso é público. Por isso que eu faço isso nas minhas redes sociais. Por isso que eu voltei os vídeos. Eu até tinha tirado os vídeos, né? Perdi esses vídeos por conta de eu ter me afastado da verdade, ter vivido um tempo sem estar de acordo com os princípios. Aí fui enganado por Satanás e ele me mostrou o que mostra para muitos de vocês, de que é melhor não expor o pecado, de que é melhor não falar. Quem se importa com isso, quem não quer que seja exposto o pecado, é porque vive no pecado. Aquele que vive na santidade, que vive fazendo a vontade de Deus, que não tem pecado escondido, o livro dele pode ser um livro aberto, né? A vida dele pode ser um livro aberto. Então, ele pode viver tranquilamente entre as pessoas, quando ele está sozinho, quando ele está em público. Ele não se importa se alguém falar para ele. Pelo contrário, ele vai agradecer se alguém disser para ele, informar, ó, cuidado aí, ó, você está pecando. Né? Se alguém informar para você, se você estiver andando na rua e tiver um buraco e alguém falar, ó, cuidado, é o buraco aí. Né? Ou se você tiver, por exemplo, com um cadastro desamarrado, e você está andando na rua, você vai pisar e vai machucar, vai cair. E alguém, opa, o cadastro aí, está desamarrado. Então, isso é uma grande bênção. Se alguém fizer isso por você, te informando de um erro, de um pecado, né, de um desastre que está por vir,
ou te mostrando um desastre que já está acontecendo e você não está percebendo na sua vida, isso é uma grande bênção. Isso está te conduzindo para a salvação, isso está te conduzindo para a felicidade. Só que as pessoas que não querem, né, são os ímpios, são aqueles que já decidiram ir para o lago que arde com fogo e enxofre. Então, a gente tem que declarar esses pecados. Aí você fala assim, mas essas pessoas já estão entregues, elas não querem. Tudo bem, elas não querem, mas eu não posso deixar que aqueles que querem e estão sendo enganados, continuem enganados. Então por isso que eu tenho que expor sim, o pastor, o membro, o mundano, qualquer um que está declarando publicamente as mentiras de Satanás. Eu também tenho que declarar publicamente, né, que está errado, que existe um caminho verdadeiro, para que as pessoas temam esse caminho errado, para que as pessoas não andem por esse caminho errado, entendeu? Então é por isso que eu fiz esse combate contra os erros que estavam na igreja, né? E vou continuar fazendo. Não estou fazendo atualmente, por quê? Porque eu ainda não estou pronto. Eu preciso estar preparado emocionalmente, espiritualmente, em vários sentidos, fisicamente, né? Porque você viu aí que não é fácil, as pessoas partem para cima, vão querer agredir. Então eu tenho que montar um exército para fazer isso comigo, né? Não posso mais fazer sozinho. Então tem toda uma estratégia que está sendo montada para que eu volte a fazer isso aí. E eu vou voltar. Porque o profeta de Deus, o homem de Deus, ele precisa fazer isso. Ele precisa fazer o que está em Isaías 58, né? Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então eu preciso fazer isso. É fácil? É o que eu queria fazer? Não, se eu pudesse eu fugiria igual Jonas, né? Por isso que Jonas fugiu, por isso que ele pegou um outro barco para outro lugar e fugiu. E eu tentei fazer isso. Durante 4 anos, eu fiz isso. Eu esqueci de tudo isso, tirei os vídeos, apaguei os vídeos e fui viver em outro lugar, em outra cidade, né? Longe da vontade de Deus. E só me lasquei, igual Jonas. Então, eu tô voltando para essa vida de verdade, né? Eu tô voltando para essa vida de repreender o pecado, porque agora eu tô sem pecado. Para mim, a repreensão é uma bênção. Quem quiser me repreender aí, por favor, eu preciso de repreensões, pode mandar. Se você acha e tá vendo alguma coisa de errado na minha vida, me fala, por favor. Eu quero ir pro céu, eu quero tirar tudo que não presta de mim. Então, para mim é uma bênção. Pode falar, pode publicar, não tem problema. Até aquilo que está escondido, pode revelar e publicar que não tem problema. Porque vai ser uma bênção para mim, né? Agora, aquilo que já foi perdoado, aquilo que já foi passado, não vai valer muito a pena você publicar. Por quê? Porque já foi resolvido. É aí que você não pode entrar nesse terreno aí, que esse terreno é quem faz é Satanás, entendeu? Então quando a Bíblia fala dos acusadores, dos irmãos, daquele que acusa, daquele que julga, daquele que faz igual o diabo, são esses que fica pesquisando o passado dos outros de coisas que já foi resolvida e perdoada por Deus. Agora, o pecado que não foi resolvido, que não foi perdoado por Deus, que não foi, que a pessoa não se arrependeu, aí você tem que declarar. E eu peço a você que declare esses pecados na minha vida, né? Se tiver algum, porque eu não estou vendo. Eu alcancei aquilo que está lá na Bíblia, né? Em Romanos 6, que diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Antes, como viveremos no pecado nós para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que vivamos uma nova vida em Cristo, né? Então, eu venci o pecado. Cumpriu-se Romanos 6 e Romanos 8 na minha vida. Isso aconteceu quando eu me entreguei para Cristo novamente, né? Isso tem que acontecer no batismo, na entrega para Jesus. Isso já aconteceu na minha vida, eu espero que aconteça na sua. Entendeu? Se você está se preocupando com aquilo que está sendo revelado da sua vida, se você ainda não se arrependeu, não vá contra as pessoas que estão revelando isso, se isso é público, né? Agora, se elas estão revelando algo que é escondido, sem seguir os passos, sem te procurar e tal, aí você tem que pedir para Deus, né, para repreender essa pessoa também e dizer publicamente que essa pessoa está errada também em fazer isso, né? Então é isso que eu tenho para declarar para vocês.
as repreensões vão permanecer, vão continuar. Aquilo que eu consegui resgatar está aí nas minhas redes sociais. O restante, infelizmente, eu perdi, né? A gente perde muita coisa quando sai dos caminhos de Deus. Mas o importante é que eu voltei agora muito mais preparado, muito mais consciente, com mais verdades de Deus para me fazer permanecer agora no caminho até a volta de Cristo. E eu peço a vocês que orem por mim, porque não é fácil, não é o que eu queria fazer, mas eu sou obrigado, eu tenho que fazer se eu quero ir para o céu. Porque aqueles que são de Deus fazem isso. É só você estudar a vida de Isaías lá, você vai entender por que ele foi cerrado ao meio. Por que você acha que Isaías foi cerrado ao meio, né? Fazer o quê? Não é fácil, não. Eu estou tentando fugir o máximo que eu posso disso aí por enquanto, porque eu não estou preparado ainda. Porque é muito forte, né? Quando você começa a mexer no vespeiro, quando você mexe numa casa de abelha, no colmeia de abelha, vem tudo para cima de você. É picada, é problema, é confusão. Entendeu? Aí você está sujeito a ser cerrado ao meio, a ser decapitado igual o João Batista, igual Paulo, né? Ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro. E é assim. A gente tem que estar disposto a sofrer por Cristo. Ele falou lá em Mateus 10 de que aquele que não tomar a sua cruz e seguir ele, não fizer o que ele fez também, né? Contra os fariseus, contra a hipocrisia, contra os enganos, que ele fazia isso lá publicamente, várias vezes. Ele declarava o pecado público das pessoas, né? Ele falava, ele fazia, e isso trouxe uma guerra para a vida dele. Ele fala que essa guerra tem que ser nossa também. Ele não veio para trazer espada, ele veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer divisão entre o pai, o filho, entre a esposa e o esposo, entendeu? Entre os amigos. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então ele veio para isso. Além de levar você para o céu, além de te salvar, ele te salva também dessa forma, te separando dos que não prestam, dos que querem a perdição ou dos que estão. Tem muitos que estão me ouvindo que são contra e pensam que eu estou errado hoje, mas amanhã podem estar junto comigo nessa luta. E esse é o meu desejo, a minha oração, para que você mude, para que você entenda que precisa repreender o pecado para ele acabar. Para Jesus voltar, a igreja precisa pregar. E a igreja precisa pregar o quê? Apocalipse, vai lá em Apocalipse. O que fala as 3 mensagens angélicas? Temei a Deus e dá-lhe glória. Não é Jesus te ama, oi, Jesus te ama. Não é isso. Essa é a mensagem do anticristo, essa é a mensagem do diabo. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver que a mensagem Jesus te ama é a mensagem do capeta. Entendeu? É a mensagem do oba-oba, da graça barata. Jesus venha como está e permaneça como está, que o céu é seu. Isso não existe. A mensagem de Cristo é o seguinte, está lá em Apocalipse. A primeira mensagem de Deus começa assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Você tem que adorar aquele que fez o céu, não aquele que te roubou lá no Éden. Não a Satanás, não a gula, não a moda mundana, não a concupiscência da carne. Então essa é a primeira mensagem, levando você para a verdade, dizendo que vai ter um juízo, para você temer a Deus. Não é só para você obedecer, é para você temer a Deus. Entendeu? Então tem que ter o temor de Deus. A primeira mensagem viu que isso foi esquecido, que as pessoas não temem mais, mas elas precisam temer, tem que ter o temor de Deus, né? Essa é a primeira mensagem. Tem que temer desobedecer a Deus. Senão é o lago que age com fogo e enxofre, senão é as 7 últimas pragas. Essa é a mensagem do Apocalipse. A segunda mensagem fala, caiu Babilônia. Então você está reclamando do que eu estou fazendo, de que eu estou repreendendo a igreja, de que eu estou repreendendo publicamente os pecados públicos na igreja e no mundo. A segunda mensagem é isso. A segunda mensagem fala o quê? Caiu Babilônia. Mas não é só dizer caiu a igreja X ou Y. Não é só dizer que a igreja adventista está pior do que nos dias de Ellen White, portanto não é a voz de Deus hoje. Não é só falar isso. Não é só falar que o mundanismo entrou na igreja adventista, né? Que ela não é mais a voz de Deus, que ela não é mais a igreja de Deus como organização, que ela caiu, ela é Babilônia como organização. Não é só falar isso. Não é só falar igual a Ellen White falou nos dias dela, né? Que não é para enviar mais dízimo, ofertas para a associação geral. Não é só isso que é para você fazer. É você falar tudo, revelar tudo, caiu Babilônia, e mostrar como que caiu, por que está acontecendo isso na igreja, quem que é o responsável, né?
você fazer vídeos como eu estou fazendo agora. Então é isso, a segunda mensagem é essa, caiu Babilônia, é tudo isso aí que eu estou fazendo. É mostrar, ir lá nas igrejas, fazer vídeo mesmo, mostrando as mini saias em cima do púlpito, né? É você mostrar a roupa de homem na mulher, a roupa de mulher nos homens, né? Já tem isso, roupa de mulher no homem também, né? Aquelas calcinhas apertadinhas. Tem homem até usando saia já, dizendo que é a cultura, né? A gente não segue cultura, meu amigo, a gente segue a Jesus Cristo. Se a cultura de um lugar é tomar vinho, ó, é mamar, você não mama, porque você é de Cristo, você é nova criatura, entendeu? As coisas passadas ficaram para trás, é isso. Então, a nossa cultura é a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então a segunda mensagem falava para declarar isso, os pecados que estão dominando o mundo e as igrejas. Não só a igreja adventista, né? As igrejas em geral. Ellen White é clara, dizendo que Satanás ia causar um excitamento religioso no tempo do fim, para fazer com que nas igrejas, né? Para fazer com que as pessoas das igrejas achassem que Deus ainda está atuando através das igrejas, e Ele não está mais. Qual igreja que existe aí que é santa, que é pura, né? Nas suas crenças e nas suas práticas? Nenhuma, nem a igreja adventista. Misericórdia, mas infelizmente é assim. Então Deus não está trabalhando mais através da igreja adventista, através dos adventistas nominais. Isso está tudo lá escrito por Ellen White. Assim como nos dias dela isso aconteceu, hoje voltou a acontecer. Entendeu? Quem está me criticando tem que criticar Ellen White então, que ela passou 10 anos longe da igreja. Não ia nem perto nem longe. Nem de perto nem de longe ela fazia parte das reuniões, das decisões, do que a igreja decidia. Não mandava mais dízimo e oferta. E falava para as outras pessoas fazer o mesmo. Entendeu? Por quê? Porque Ellen White aceitou a mensagem de justificação pela fé verdadeira que Deus enviou, né? Ela aceitou ir para o campo, porque ela fala que o decreto já saiu em 1888, o decreto dominical, o sinal de Deus para as pessoas saírem da cidade, foi em 1888, é igual o primeiro cerco lá de Jerusalém, gente. Ela escreve que assim como lá aconteceu no passado em Jerusalém o primeiro cerco, ia acontecer o segundo cerco agora. E que o povo, quando visse essa tentativa de colocar o decreto dominical no Congresso americano, eles tinham já que sair das cidades. Ela escreve, ó, por conta disso, por conta de ter se cumprido aquilo que nós pregávamos há 30, 40 anos atrás, né? Por conta de ter sido erigido um sábado, um ídolo sabá, por conta de um ídolo sabá do protestantismo ter sido erigido. E ela diz ainda que a lei dominical veio e virá. Então ela já veio, esse sinal já veio. São duas leis dominicais. São dois cercos, né? É igual aconteceu lá com Jerusalém. Tem o primeiro cerco e o segundo cerco. Então os pastores continuam negando isso. Aqui em Itaubeiras ontem teve um congressozinho aqui, né? Fajuto, uma reuniãozinha. Misericórdia. Eu tinha que ter filmado para ter feito o vídeo, mas sabe, eu estou retomando ainda as forças, né, para fazer. Espera que virá vídeos tremendos aí do Pablo Ferrari de novo nas igrejas e nos locais de adoração falso, nas praças e em outros lugares, declarando os pecados públicos, declarando caiu Babilônia. Espere, aguarde que virá com muita força. E agora não sozinho. Também não fiz isso ontem lá porque eu estava sozinho. Mas a hora que Deus mandar exército, meu amigo, espere, que chegará a hora de declarar publicamente, de forma forte. E quando Deus derramar o Espírito Santo, então, aí que vai ser bênção. Oh, glória, derrama, Pai, o Espírito Santo, né? Então, nós vamos fazer esse trabalho nas igrejas, nas praças, todo lugar. Nós vamos entrar dentro das igrejas com o Espírito Santo e falar, tô errado, então você vai ficar cego agora, né? Para você ver que você é cego e está levando as pessoas para a cegueira. Então nós vamos ter poder para fazer braços e mãos e pés crescerem, para ressuscitar mortos, fazer mais do que foi feito ainda na época dos discípulos. Nós vamos fazer, porque esse espírito que tem nas igrejas aí é tudo falso, né? Todas as igrejas estão no mesmo patamar, na mesma caída, na mesma queda da Babilônia. Infelizmente, misericórdia. Então o concíliozinho que fizeram aqui ontem foi terrível. Descontextualizaram tudo, disseram que tem 70% de textos de Ellen White dizendo para você morar na cidade e só 30% para você dizendo para você morar no campo. Tá igual o Lula, né? O pastor tá igual o Lula.
Ele tá igual aquele vídeo do Lula que ele fala que ele ficava inventando números, né? Ele ficava inventando números e dizia milhões disso, milhões daquilo, e tantos daquilo, e quantos por cento disso, tantos por cento de pobres no Brasil, né? Aí o camarada virou para ele e falou: Lula, não dá, porque se tivesse a quantidade de pobre andando na rua, aí não tem espaço para mais ninguém, nem para carro andar, velho. Entendeu? E o pastor ontem fez isso lá. Ele disse que tem só 30% dos textos de Ellen White dizendo para morar no campo e 70% dos textos dizendo para você morar na cidade. Misericórdia. Não tem nenhum texto de Ellen White dizendo para você morar na cidade, irmão. Ô pastor, misericórdia. Me apresenta esse texto aí, ela falando assim, ó: o Senhor me revelou que vocês têm que morar nas cidades. Caraca, como é que pode? Ô pastor, misericórdia, eu tinha que ter gravado isso para mostrar para vocês agora. O pastor, né, que a associação mandou, a Associação da Igreja Adventista dos Caídos, mandou aqui ele para dizer o seguinte pro povo: 70% dos textos de Ellen White fala para você morar na cidade, viu? Mostra esse texto para mim aí, pastor. Ô Senhor, misericórdia, vê tanta ignorância. Mas é bom, sabe? Porque aí dá para mostrar o ridículo, né? É tanto engano. E pior que as pessoas gostam, né? Porque elas gostam de ficar na cidade, elas querem uma desculpinha para continuar na cidade, então elas amam. Quando o pastor chega e fala 70% dos textos de Ellen White, né? Igual o Lula. Numa coisa o Lula tá certo, o pessoal gosta da mentira. Gosta de ser enganado. Oh, Senhor. Só existe, gente, texto dizendo para você morar no campo. Ordens de Deus para você ir para o campo. Não existe nenhum texto assim, ó: olha, você precisa morar na cidade porque Deus me mostrou que essa é a sua vontade. Não. Ela fala que tem que fazer o trabalho na cidade, né? Que tem que pregar na cidade. Existem textos assim, que você tem que fazer algum trabalho, algum centro, alguma atividade. Sim, existe. Evangelismo e tudo mais, tendas. Mas ela também fala, você precisa contextualizar esse texto, deixar ele em harmonia com os outros textos, milhares de textos falando para você sair da cidade e morar no campo. Ela fala o seguinte: como é que você explica isso? Você explica simples, com um texto só você explica você coloca uma harmonia entre ir para a cidade e fazer o trabalho na cidade. Tem um texto de Ellen White que as pessoas já tinham dúvidas, né, no tempo dela sobre isso. E aí um texto de Ellen White que fala assim, ó, que as pessoas, ela pergunta assim: não faremos o trabalho nas cidades? Né? Não faremos o trabalho nas cidades? Ela fala sim, porque as pessoas, como ela estava falando para o povo sair da cidade e morar no campo, aí perguntaram para ela: não faremos o trabalho nas cidades? Ela falou: sim, faremos, mas não morando nelas, indo visitá-las como fazia Enoque, né? Então Enoque já fazia isso, essa mensagem antiga de Deus, ó. Nunca teve uma mensagem de Deus falando: vai para a cidade, essa é a minha vontade, que você vá. A não ser que foi assim, para fazer um trabalho, para fazer uma missão, mas para morar, que Deus quer que isso aconteça, isso nunca existiu. Isso é só da cabeça dos pastores dos adventistas nominais e caídos, né? Só na cabeça deles. Só lá que existem esses textos adulterados. São os textos apócrifos de Ellen White, são os textos escondidos apócrifos da senhora Ellen White, né? Deve ter sido que ele fez igual aquele rei, né, Saul. Ele deve ter consultado alguma cartomante que fala com os mortos. Aí ele falou com o espírito de Ellen White depois de morta. Deve ser isso, só pode. Deve ter sido isso. Fazer igual eu faço com meu filho, né? Ai, ai, ai. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela verdade que nós temos. E a terceira mensagem angélica é qual? Além de temer a Deus, além de falar que quem não temer vai ter o juízo, né, para condenar, além de falar que as igrejas caíram, denunciar os pecados dela publicamente, o povo ainda tem uma terceira missão, que é falar das consequências, né? Não é só um juízo. O juízo vai trazer consequências. Tem as 7 últimas pragas e tem o lago que arde com fogo e enxofre, que está na terceira mensagem. E além disso, a terceira mensagem, ela descreve o mapa dos perdidos e o mapa dos salvos, né? Ela fala ali dos perdidos que estão em Babilônia. As 3 mensagens, né? Fala da Babilônia, que estão perdidos do juízo, vão receber as pragas, a condenação do lago que arde com fogo e enxofre.
E fala do caminho dos justos, que é aqueles que aceitaram a fé em Jesus e através da fé em Jesus eles vivem e guardam os mandamentos de Deus perfeitamente. No lado consciente, tá, ô IAG? No lado consciente. No lado inconsciente, aí só na volta de Cristo, quando Ele vier restaurar nosso corpo. Glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Essa é a mensagem, é o recado de Pablo Ferrari, o não só que profetiza, que fala as verdades de Deus, que traz a profecia de Deus, né? Declara isso publicamente. Não só o profeta Pablo Ferrari, mas também o terceiro anjo, porque Ellen White declara que o terceiro anjo é aquele que vive as 3 mensagens angélicas e que prega a mensagem do terceiro anjo, né? Esse é o terceiro anjo. Então eu sou o terceiro anjo. Bem-vindo à verdade de Deus. E mais, o terceiro anjo vai separar o trigo do joio. Então Pablo Ferrari e muitos outros que vivem essa verdade, que estão declarando, que estão profetizando essa verdade, que são os profetas de Deus no tempo do fim. Aí você fala, poxa, mas profeta? Você já recebeu sonhos e visões? Não, meu querido. Não tem só profeta de sonhos e visões. Tem profeta de... não tem só profeta de revelação especial. Tem o profeta também de pesquisa. Só você estudar o livro de Lucas. Lucas fez o livro dele como? Ele não recebeu uma visão nem sonho. Ele escreveu todo o livro através de uma pesquisa. Lê lá no início que você vai ver que ele pesquisou tudo que aconteceu, os relatos dos que escreveram sobre as ações de Jesus, e ele também quis escrever, e o Espírito Santo inspirou ele, e assim faz comigo e com vários agora, né? Não está precisando de revelação especial, está precisando só obedecer e pregar. É esse tipo de profeta que Deus quer no tempo do fim. Deus te abençoe, mas ainda vai vir muitos sonhos e visões, hein? Vai vir, que Deus declarou em Joel 2 que vai acontecer isso de novo, quando descer o Espírito Santo. Deus abençoe, um grande abraço, fica com Deus, tchau. Ah, não posso deixar de falar também que a fé em Jesus é o espírito de profecia. Você vai lá em Apocalipse. Isso eu achei que os adventistas já sabiam, né? Porque no estudo bíblico do espírito de profecia eles fazem essa jogadinha de texto. Eles mostram lá o capítulo 14, 12, depois mostra o capítulo 12, verso 13 ali, que fala que a fé em Jesus é o testemunho de Jesus, né? Porque muda, não é mais fé em Jesus, é chamado de guardar os mandamentos do povo de Deus e a fé em Jesus e o testemunho de Jesus. E lá no 19:10 está que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, meu querido, o que é a justificação pela fé? O que é a justiça pela fé? A justificação pela fé é que vai te trazer a lei, que vai te dar a lei como presente. Se você seguir as orientações de Deus que Ele revelou do lugar santíssimo, né? Porque está falando do povo do tempo do fim. Então não é toda a revelação. É uma revelação específica, junta também com o que já foi revelado, né? Mas ela é específica, ela é melhor, ela é mais, ela está focada nos escritos inspirados de Ellen White, naquilo que Jesus, quando ele entrou no lugar santíssimo, ele começou a revelar. É a luz que ela fala que tem atrás do povo de Deus, iluminando o caminho para eles andarem. É os testemunhos de Ellen White. Tem vários textos dela também explicando isso, só você procurar que você vai achar. Então, a luz que está atrás do povo de Deus, junta com a Bíblia, que é dessa grossura. Os textos de Ellen White dão quase a minha altura, de tanta revelação. Então é uma luz especial, uma luz maior, que foi dada, apesar do povo adventista caído, né, das igrejas caídas adventistas, dizer que é a luz menor. E a Ellen White também fala em um contexto específico que ela é a luz menor, no sentido de confirmação, né? Porque a Bíblia foi escrita por vários profetas há muito tempo atrás. Então precisa de Ellen White estar em conformidade com a Bíblia, de acordo com a Bíblia, para ela ser aceita. Então nesse sentido ela é a luz menor. Mas no sentido de explicação, no sentido de entendimento, meu amigo, ela é muito maior. É como você comparar o tamanho do Sol diante da Lua, assim, entendeu? A Bíblia está desse tamanhozinho, os escritos de Ellen White dá umas 100 vezes mais de entendimento e explicação. Então, fica com essa revelação, é a mensagem do terceiro anjo, para você sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai da organização falsa adventista caída, vem para os mandamentos de Deus e para a fé em Jesus, para os testemunhos de Ellen White, vem para o que está escrito na Bíblia. Você vivendo os escritos de Ellen White inspirado, você vai viver a Bíblia. Você não vai viver só a Bíblia, você vai viver os 10 mandamentos, porque ela vai te ensinar como guardar o sábado, ela vai falar o horário que você tem que parar na sexta-feira, vai te dar as dicas certinho de como você ir no campo. Por isso que eu saí da cidade sem nada, sem um centavo, e agora, glória a Deus, eu tenho aqui uma estrutura já para sobreviver no campo, entendeu?
E todos que fazem a vontade de Deus vão ser guiados e vão ser supridos por Ele totalmente das suas necessidades. Então que você aproveite essa mensagem, compartilhe esse vídeo que foi uma grande bênção. Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus. Mensagem do terceiro anjo, temos que ter a mensagem do terceiro anjo.